Se inscreve e deixa o like para fortalecer nosso rolê e bora recap. Dizem que as crianças foram as primeiras a perceberem, correndo pela floresta, procurando fadas. Não foram fadas que eles encontraram. Os troncos ocos das árvores, o chão sob as tumbas. Em segredo, imperceptivelmente, o silêncio já não era mais silêncio. Como nos contos contados pelos mais velhos aos mais jovens, algo realmente habitava no silêncio. Enquanto Erica chora em um túmulo, Guts, Casca e Puck chegam. Erica comemora o fato de que eles finalmente vão morar juntos. Guts concorda com isso, mas não consegue tirar Griffith da sua cabeça. O que ele fez é imperdoável, diz Guts. Erica então diz que Rickert está se encontrando com um velho amigo. Era um ex-soldado do bando do Falcão. É um sujeito alto, com cabelo longo e prateado. Guts vai correndo para cima dele para matá-lo, mas Rickert o impede. Ele não sabe o que aconteceu naquele dia. Guts pergunta o que ele veio fazer ali. Griffith responde que ele estava com saudade dos seus velhos amigos do bando do Falcão. Ele queria saber se o seu coração iria se comover quando ele visse seus amigos, mas parece que não. Guts tenta atacá-lo, mas Zod se coloca na frente do seu mestre. Zod e Guts então começam a lutar. Zod diz que nunca viu um humano tão forte. A intensidade em que os dois lutam é impressionante. Guts acaba ferindo Zod. Zod diz que nem mesmo essa espada que ele roubou do povo Kushan, usada para bater cavalos, é capaz de enfrentar a espada de Guts. Zod então se transforma e diz que ainda não devorou o suficiente. Ele acaba ferindo o Guts quando Casca chega. Ela fica fascinada pela imagem de Griffith. Ela tenta abraçá-lo, mas o seu estigma começa a doer muito e ela cai ajoelhada no chão. Griffith então diz para Zod que eles vão embora. Griffith diz que vai reclamar seu reino. Nada mudou. Ele não vai trair seu sonho. Griffith vai embora e finalmente Guts conta a Rickert o que aconteceu naquele dia. Rickert mal pode acreditar. Ele fica atônito com a história. Erica sai correndo porque sabe que agora Guts vai embora. Rickert vai atrás dela. Guts pergunta a Puck se não tem nenhum outro lugar onde eles podem ficar. Puck responde que a casa dos elfos não fica muito longe dali. Enquanto isso, o reino Kushan dominou uma cidade. Todos da cidade caíram e as mulheres estão prestes a serem violadas. Mas existe uma dentre elas que acredita que o Falcão está voltando. Um dos príncipes Kushan diz que o clã Bakiraka é ridículo e patético, mas o líder do clã não aceitaria ser humilhado dessa forma. Ele manda os seus subordinados atacarem vários homens. Eles esmagam os homens e dizem que vão continuar a sua busca pelo Falcão. E o Falcão aparece. O Falcão voltou. Shirk então diz, aquele é o Falcão que veio trazer paz ao mundo. Ou talvez não. Guts está sendo extremamente responsável com Casca. Ele se sente aquecido emocionalmente quando ela está por perto, mesmo que a sua sanidade ainda não esteja bem. Ele pergunta a Puck como é a terra natal dele. E a descrição de Puck é mais ou menos como um paraíso. Enquanto Guts dorme, ele é atormentado por demônios. Ele é incitado por eles a abandonar tudo e ir atrás de Griffith. Enquanto isso, Serpico e Farnese continuam à procura do espadachim negro. Serpico então começa a se lembrar da vez em que ele conheceu Farnese. Ele apanhava de alguns garotos que o deixaram desmaiado, até que Farnese surgiu e começou a cuidar dele. Em troca desse favor, Serpico começou a trabalhar como servo de Farnese em sua mansão. Poucos da mansão aguentaram a lei de Farnese. Ela era extremamente cruel com seus servos, mas Serpico prosseguiu e foi em frente. O pai de Farnese era ausente. Sua mãe a abandonou para viver uma vida de luxúria. Ela ficava a maior parte do tempo sozinha no castelo. Lord Federico uma vez voltou para casa. Ele mandou Farnese queimar um coelho velho que ela tinha, um coelho de pelúcia. Aquilo tinha valor sentimental para ela. Em seu primeiro encontro com Lord Federico, ele acabou descobrindo que Serpico era seu filho. Apesar de tudo isso, ele se recusou a ver a mãe de Serpico. Ele obrigou Serpico a esconder a sua identidade. Ele acompanhava Farnese por todos os lugares. Enquanto eles dançam, os homens comentam que, como pode uma lady ficar dançando com um plebeu, seu criado? Farnese fica ultrajada. Os homens desafiam Serpico para um duelo, mas ele vence todos. A habilidade para o duelo de Serpico é tanta que ele poderia ser um cavaleiro. À noite, Farnese o pune por ele ser muito bom em duelos. Farnese, na verdade, tenta esconder os seus desejos sexuais, e por isso ela sente vontade de punir os homens. Um dia, o pai de Farnese lhe propôs um casamento com um lord. A ideia era repugnante para Farnese, e por isso ela tentou assediar Serpico para que eles fugissem juntos. Porém, Serpico não aceitou. Lady Farnese então enlouqueceu e queimou o castelo. Farnese então acabou se tornando comandante dos Cavaleiros da Santa Aliança. Ela tinha um trabalho diligente e devotado à Santa Sé.
Uma vez eles estouraram o covil de alguns hereges e disseram que a mãe de Sérpico estava entre eles. Os sacerdotes queriam queimar Sérpico junto com ela, mas Lady Farnese intercedeu por ele. A mãe de Sérpico já não tinha discernimento de absolutamente nada. Tinha enlouquecido completamente. Lady Farnese, então, com uma tocha na mão, obrigou Sérpico a queimar sua mãe. Ela não aceitaria que Sérpico amasse outra pessoa, senão ela. E Guts continua sendo perseguido por demônios. Ele elimina alguns. Quando ele perde o controle, acaba enforcando Casca. Ela se assusta com ele, de modo que agora ele tem que levá-la com uma corda para que ela não fuja. Mas ele acaba pegando no sono e Casca foge de novo. Casca acaba sendo pega por 2 viajantes ladrões. Eles acham ela uma gracinha e estão prestes a violar Casca, quando ela é tomada por pensamentos repulsivos e acaba matando os 2 homens sozinha. Quando Guts chega, ela está toda ensanguentada com o sangue dos 2. Ela ataca também Guts, mas Guts, em sua confusão e fúria, acaba sendo tomado por um demônio. Ele acaba então mordendo um dos peitos de Casca. Ele fica muito arrependido depois que faz isso. Isidoro, Sérpico e Farnese finalmente encontram Guts. Farnese se ajoelha e pede para que o espadachim negro aceite-a em seu grupo. O Falcão se aproxima dos Kushan e enfia uma espada na cabeça de seu líder, o matando na hora. Os Kushans tentam atacá-lo com flechas, mas é tudo inútil. O Falcão é imune a qualquer ataque humano. Zod então começa a fazer o trabalho sujo. Um outro cavaleiro aparece, chamado Locus. Ele também é um apóstolo e foi levado até ali pela divina providência. Ele põe a sua espada a serviço do mestre Grift. Uma menina então se solta e vai correndo ver o Falcão, quando 2 homens tentam pegá-lo, mas são impedidos por Raksha. Ele diz que o Falcão é lindo e que um dia ele vai tê-lo em sua coleção, mas por enquanto ninguém pode feri-lo. Outros apóstolos como Grumbeld também estão ali. Todos eles foram chamados para ver o Falcão. Grumbeld esmaga vários homens. A menina sente um fedor de sangue insuportável. A carnificina foi enorme. Mesmo com todo esse cenário, é lindo ver o Falcão. Todos estão ajoelhados perante ele, diz ela. Farnese então corta seus cabelos, em sinal de devoção. Ela realmente quer seguir o espadachim negro. Isidoro desconfia dela, mas Guts aceita. Ele diz que está numa saia justa e está com boas expectativas de pessoas que ele não conhece. O que ele tem medo mesmo é da sua própria crueldade. Quando foi a última vez que ele viu Casca sorrir? Já faz muito tempo. Uma grande batalha está acontecendo entre Midland e os Kushan. Os Kushan usam seus reféns como soldados para poderem eliminá-los logo em seguida. Mas os Kushans começam a ser atacados por um arqueiro muito poderoso. Ele nunca erra. E as suas flechas são tão poderosas que matam vários homens de uma vez só. O nome desse arqueiro é Irvine, e ele também é um apóstolo. Vários apóstolos se juntam na batalha por Grift. É a sua nova versão do bando do Falcão. Grift então voa com seu cavalo e arranca a cabeça do rei Kushan. Depois da batalha, o garoto que estava em campo mal pode acreditar que as pessoas de Midland estão tão tranquilas com Grift. Ele vê um Kushan no meio do exército de Grift e pergunta a ela o que está acontecendo. Locus então chega e explica a ele que qualquer um pode ser aceito no exército. Todos os que foram presos pelo exército são obrigados a ficarem na linha de frente por 3 vezes. E se conseguirem sobreviver, têm a opção de desertar, morrer ou ficar no exército. Desse modo, eles não fazem mais distinção entre os Kushan e os habitantes de Midland. Locus então vai embora. A menina o convida para entrar na floresta e ele conhece o exército de demônios de Grift. Os demônios então fazem brincadeiras que vão devorá-los, mas Grumbeld acaba chegando dizendo que eles são estimados convidados do mestre Grift. Qualquer um que tocar neles sofrerá inestimáveis punições. Ela é chamada por Grumbeld de a profeta do Falcão. Ela tem acesso a Grift praticamente o dia inteiro. Ela leva o garoto para ver Grift e ele tem várias almas circulando ao redor dele. São as almas dos guerreiros que morreram na batalha. As pessoas de Midland o estão adorando como se ele fosse um deus. Grift é capaz de materializar por um instante o corpo dos soldados que morreram para eles darem um último adeus às suas famílias. Sonya então corre e dá um abraço em Grift. Quando o garoto chega perto dele, Grift se apresenta. Ele é Mule Wolflame, o filho caçula de Wolflame de Lumias, um nobre. Ele fica tão emocionado que entrega sua espada a Grift. Ele quer servi-lo. Ele tem uma vontade incontrolável de fazer isso.
Farnese e Serpico agora estão vivendo com Guts. Eles se concentram principalmente nas tarefas domésticas como cozinhar e lavar roupas, e também em proteger Casca. Farnese acaba perdendo Casca na floresta e anoitece. Farnese se refugia no tronco de uma árvore. E no dia seguinte, ela é encontrada por Isidoro e Serpico. Casca estava bem. Farnese percebe que ela é bastante inútil no grupo. Eles estão passando por uma estrada quando encontram um pastor de ovelhas. Ele diz que o reino de Midland está prestes a desaparecer, pois os Kushan os atacam constantemente. Guts diz que não é problema dele, mas eles tomam então o seu caminho, e o pastor diz para eles tomarem cuidado na estrada, pois o que quer que seja que esteja lá não é humano. Serpico convida Guts a ajudar ele a pegar lenha, e o estigma de Casca começa a sangrar. Guts sabe que Serpico quer terminar o duelo daquele dia. Serpico se sente mal por Farnese estar tão triste, e ele sente que isso é por causa de Guts. Farnese e Casca acabam sendo capturadas por um troll. Isidoro tenta detê-lo, jogando pedras, mas ele não tem habilidade suficiente com a espada para matar um troll. A fada de Shirk pergunta se ela vai ajudar. Isidoro acaba tomando um cacete do troll. Quando Shirk chega e o espanta, ela faz um círculo com uma corda e coloca dentro do círculo várias substâncias. Quando os trolls se aproximam, ela conjura uma magia e os trolls saem correndo. Isidoro acaba tentando pegar as tetas de Shirk. Ele percebe que não tem. Ela fica ofendida e transforma ele num macaco. No meio da estrada, eles acabam encontrando um homem. Ele diz que seus amigos foram pegos por um troll. Ele morava no vilarejo de Enoch, mas o rei deixou a fortaleza. E um dia, eles foram atacados por trolls. Eles levaram muitas pessoas. Poucos sobreviveram. Ele diz que na floresta tem uma bruxa e que em algum lugar dela existe um encantamento em que é possível encontrá-la. Eles então atravessam uma barreira e acabam encontrando o castelo da bruxa, quando eles começam a ser atacados por vários golems. Por mais que os golems sejam feridos, eles conseguem se reconstruir a partir da terra. Serpico acaba encontrando o segredo dos golems. Eles têm um boneco no seu interior que está sob um feitiço. E é esse boneco que faz eles serem imortais. Shirk, vendo que eles descobriram o segredo, resolve se revelar. Ela permite que eles entrem no seu castelo. Shirk é apenas uma aprendiz. Ela acaba levando todos eles à sua verdadeira mestra. O homem diz que sua mãe foi curada pela mestra de Shirk com uma poção. Ele a agradece muito. Ela diz que se não tivesse curado, ela não ficaria bem aos olhos de Deus. E por isso, ela sempre ajuda os outros. Ela diz que sabe que Guts e Casca têm um estigma. Ela esteve esperando por eles por muito tempo. Guts descobre que a velha sabe sobre o estigma dele, mas ela diz que o velho chegou primeiro, então a prioridade é ele. Eles têm tido problemas com trolls. Ela diz que não pode fazer nada sobre isso. É incrível que os trolls que habitam somente o mundo espiritual estejam passando para esse mundo também. Ela já não tem força suficiente para sair daquele lugar. O que ela pode fazer é mandar Shirk auxiliar os moradores do vilarejo e tentar fazer uma espécie de controle dos trolls. De fato, ela está apenas esperando a sua morte. Quanto ao estigma de Guts e Casca, ela não pode anulá-lo por completo, mas pode diminuir seu poder, fazendo com que ele atraia menos demônios. Ela oferece asilo a Guts e seus amigos. Ele pergunta a ela como ela sabia do estigma. Ela diz que foi através de uma antiga profecia que disseram a ela que 2 marcados pelo estigma viriam a ela para que ela os ajudasse. A velha explica também que há um plano de rasa existência chamada interstício. Ali, criaturas espirituais e carnais habitam juntas. Mortos que ainda não perceberam a sua morte ou não tiveram coragem para cortar seus laços com esse mundo. E criaturas espirituais malignas também habitam ali. Casca e Farnese vão tomar um banho e Isidoro tenta espiá-las, mas ele acaba sendo pego por Shirk, enquanto Guts mostra para a velha maga o seu berrelite. Ela diz que conhece muito bem a peça, pois ele funciona como uma espécie de chave que liga o mundo dos homens às profundezas do mundo espiritual. Guts quer que ela o ensine como usar o berrelite, mas ela diz que isso não é possível, pois um ser astral de extremo poder envia o berrelite, e só ele sabe a hora em que ele pode ser ativado. Guts sai e Shirk diz que ele é um ignorante, pois ela já viu Griffith uma vez. Ele tinha a aparência humana, mas a sua cavidade espiritual era muito maior. Não é algo que pode ser alcançado por um humano, por mais forte que ele seja.
Shirk então dá a todos eles várias armas espirituais para que eles possam combater os Trolls e outros espíritos malignos. Eles partem de manhã bem cedo e Shirk vai com eles nessa jornada. Enquanto isso, os Trolls estão atacando um vilarejo. Eles atacam o vilarejo e simplesmente destroçam os seus moradores, mas Guts e seus amigos vieram ajudar. Logo que eles chegam no vilarejo, os moradores já desconfiam deles. E para piorar, chega um padre e diz que tudo aquilo é uma besteira e que é uma falta de educação vestir uma criança como bruxa. Mas Guts diz que, como um homem de batina, ele tem a obrigação de cuidar dos peregrinos. Eles estão cansados da viagem. O padre acaba cedendo. Quando eles chegam nos seus aposentos, Shirk dá a eles uma espécie de anel. Esse anel pode conectá-los espiritualmente para que eles possam se comunicar entre si. Isidoro então vai para um lago treinar a espada. O velho chega e diz a ele que é perigoso ficar sozinho, mas ele diz que não tem perigo. O velho então retruca dizendo que ele está querendo ficar tão forte quanto Guts. Isidoro diz que ele não quer ficar forte como ninguém, mas que Guts é seu objetivo por enquanto. É óbvio que Isidoro admira muito Guts. O plano de Shirk é que quando os Trolls atacarem, as pessoas devem se esconder dentro da igreja, pois é o prédio mais forte que tem naquela região. Alguns garotos jogam pedras em Shirk, dizendo que as bruxas são iguais aos Trolls. Quando Guts chega, eles saem correndo. Shirk conta então a história de que a sua senhora se exilou na floresta, porque muitos moradores começaram a persegui-la. Então, Guts diz a ela que ela não tem obrigação nenhuma de ajudar esse povo ingrato, basta ela ir embora. Shirk acha aquilo uma grosseria. De repente, eles começam a sentir a presença dos Trolls. Shirk ordena que todos entrem na igreja. Os Trolls vêm pela floresta, derrubando tudo que encontram pela frente. Sérpico acaba encontrando com um monte de Trolls, mas ele visualiza os espíritos do vento na sua espada e começa a cortá-los. Casca e Farnese são cercadas pelos Trolls, mas a magia em suas roupas faz com que os Trolls não as ataquem. Até que os Trolls entram no caminho de Guts. Porra, aí não vai dar, né? Aí não dá pro Troll não. O Guts corta eles como se eles fossem um pedaço de bosta, enquanto Shirk conjura uma magia para criar um escudo em volta da igreja. Mas o padre tenta impedi-la, dizendo que tudo aquilo é um monte de besteira. Farnese então começa a discutir com o padre. O problema é que os Trolls já entraram dentro da igreja. Sérpico e Isidoro vão ajudá-los, enquanto Guts fica do lado de fora. Shirk continua conjurando sua magia. Ela finalmente termina de conjurar e os Trolls começam a desaparecer. A barreira protege os moradores contra os Trolls, mas de repente um ogro aparece. Guts então vai pra cima do ogro e começa a picotar ele na espadada. Ele está brincando com o ogro quando um Kelp aparece. E um Kelp é basicamente um sapo que virou um cavalo. Esse sapo-cavalo consegue controlar elementos como a água. Shirk não entende o que está acontecendo. O lugar virou uma putaria. Então Sérpico desce para ganhar tempo. Ele vai tentar ajudar Guts. Enquanto Sérpico enfrenta o sapo-cavalo, Guts desce a porrada no ogro. Shirk então encontra um santuário que existia ali há muito tempo. O sapo-cavalo então tenta afogar o Sérpico. Sérpico então tenta pegar o sapo-cavalo com a guarda baixa, mas ele acaba se ferindo. De repente a água começa a se afastar do Kelp. É que Shirk acabou invocando um espírito da água com sua magia. O espírito diz que vai limpar esse lugar que está podre. Ele faz então transbordar o rio. E o rio vem com toda a força e sai levando os Trolls. Shirk, porém, acabou estabelecendo uma conexão muito forte com o espírito da água. Agora ela não consegue voltar ao normal. Farnese então começa a bater o cajado de Shirk. A sua mestra sempre falou para bater o seu cajado para não ser engolida pelos espíritos. Shirk acaba voltando ao normal, mas Farnese e Casca acabam caindo na água e sendo levadas pela correnteza. Shirk consegue rastreá-las. Elas estão bem, mas estão sendo levadas pelos Trolls. Eles vão então em busca de Farnese e Casca, porém Sérpico está muito ferido e vai ficar no vilarejo por enquanto. Eles estão andando pela floresta procurando Farnese e Casca, quando eles encontram um bicho horrível. Shirk diz que era o que ela temia. Eles estão no mundo espiritual, uma zona negra chamada de Qliphotht. Shirk finalmente consegue fazer contato com Farnese. Elas estão bem, porém estão no lugar horrível. Quando Farnese e Casca sobem para um andar superior, elas encontram os Trolls violando as garotas do vilarejo. Eles inseminam as mulheres e elas dão à luz imediatamente, com sua barriga simplesmente explodindo. Farnese tenta proteger Casca de qualquer maneira, mas quando os Trolls estão prestes a pegá-la, Guts chega.
ele atira contra os Trolls muitas flechas, e Shirk anuncia que eles vieram salvar o povo do vilarejo. Guts diz que vai cuidar dos Trolls. Ele dá algumas bombas para Isidoro e diz para ele usar em caso de emergência. Guts diz que os Trolls parecem baratas saindo do matagal. Está na hora de se divertir um pouco. Shirk percebe que algo está se aproximando bem rápido. É algo que ela não consegue deter com sua magia. O estigma de Guts e Casca começa a sangrar. Então, surge da água um dos membros da mão de Deus, que é aquela peituda gostosa. Ela diz que sentiu muita falta de Guts e apaga o selo que Shirk colocou no seu estigma. Shirk diz que não tem outra opção senão selar a entrada do covil dos Trolls. Ela vai se comunicar com Guts para que ele saia de lá antes que o feitiço seja ativado. A gostosona da mão de Deus está tirando uma com a cara de Guts quando Skull Knight chega. Skull Knight chama ela de a princesa prostituta do mar uterino. Ela diz que aquele lugar é como o útero dela, uma cria das trevas. E vários ogros começam a surgir das águas. Skull Knight está sapecando os ogros quando Guts acorda e dá um tiro na princesa. Isidoro é cercado pelos Trolls e Shirk está conjurando o feitiço. Ela está indefesa. Isidoro então é obrigado a fazer uma manobra com a sua espada de salamandra. Enquanto isso, Guts acertou um tiro na vagaba. Ela está com um buracão na barriga. Guts então penetra ela com sua espada. Ela diz que é uma delícia ter o seu útero perfurado pelo espadão de Guts e logo se desfaz. Ela diz que vai encontrar Guts de novo e o útero dela começa a desabar. O feitiço de Shirk é conjurado e ela começa a queimar todos os Trolls. Guts diz a Skull Knight que todas as saídas estão lacradas. Skull Knight então tira uma espada da sua própria boca, dizendo que ele roubou os berrelites dos apóstolos e forjou uma espada. Essa espada pode criar cavidades no tempo e espaço. Ele corta então o chão e ali se abre uma espécie de buraco negro. Ele e Guts saem correndo. Guts chega e o útero se desfaz completamente. A floresta volta a ser iluminada de novo. A velha guardiã diz que a hora dela já está chegando. Alguém conseguiu passar pelas barreiras dela com facilidade. Isso significa que seus poderes já estão muito enfraquecidos. Por isso, o Skull Knight resolve lutar por ela, para que ela tenha uma passagem tranquila. Shirk e os outros estão andando pela floresta quando Guts cai no chão, desmaiado. O seu corpo não tem nenhum ferimento, mas Shirk diz que ele está com um ferimento na alma, e isso é muito grave. Ele se levanta e diz que não foi nada, ele só apagou por um instante. Shirk diz que precisa voltar à mansão da sua senhora para curar as feridas de Guts, mas o estigma dele começa a sangrar. Ele diz que a senhora de Shirk está em apuros. Quando eles chegam lá, tudo está queimando. Guts diz que com certeza são os apóstolos. Ele então sai para cima de um dos monstros e corta o ombro dele, mas Guts está muito fraco para lutar e Skull Knight acaba ajudando Guts de novo. Zod então aparece e Grumbeld também aparece. Grumbeld diz que ele não gosta muito da ideia de matar uma velha no meio da floresta. Então, lutar contra Guts vai ser algo muito mais digno de um guerreiro. Ele desafia Guts para um duelo. Shirk entra na mansão, mas não consegue achar sua senhora. Mas ela fala a Shirk por telepatia. Ela diz para Shirk levar algo para o espadachim negro. Ele está em grande perigo. A velha da floresta se foi. Enquanto isso, Guts está sendo simplesmente sapecado por Grumbeld. Grumbeld diz que está muito impressionado com a espada de Guts, mas Guts deixou a desejar com suas habilidades. Shirk e os outros são cercados por um demônio. Sérpico acaba cortando os olhos dele e eles fogem. Shirk precisa levar algo para Guts e tem que ser rápido. E Grumbeld continua sapecando Guts na porrada, mas Shirk acaba interferindo com um golem. Isso distrai Grumbeld por um instante, até Guts encontrar uma porta. Ele entra e o seu estado é grave. Guts então coloca a armadura e sai picotando todos os demônios que ele encontra pela frente. Grumbeld diz que finalmente tem um inimigo à altura. Quando Guts colocou a armadura, a dor simplesmente se foi, mas ele estava sentindo algo queimando por dentro. A armadura então começa a mudar de forma. Quando o Guts veste a armadura Berserk, o cara fica doidão e vai pra cima do Grumbeld, que nem um cachorro louco. Ele senta a espadada grossa no Grumbeld e depois
usa o seu canhão de mão para simplesmente estourar o escudo que o Grumbeld carrega. Mas Shirk explica que a armadura Berserk foi criada por um anão. Ela é um artefato mágico e que a energia dentro dela se funde com os sentimentos do seu portador. Os ferimentos de Guts não se curaram, ele apenas não sente dor nem medo. Se ele continuar assim, ele vai morrer. Mas o Guts está virado no Jiraiya. Ele vai lá e corta o ombro do Grumbeld. O Grumbeld não acredita que existe um humano tão forte. E aí, Grumbeld, você não era o bichão, cara? Então ele começa a se transformar e assumir a sua forma de apóstolo, mesmo na sua forma de dragão. Grumbeld não é páreo para Guts. Guts continua defendendo seus golpes, mas Shirk sabe que ele vai morrer. Shirk começa a entrar em desespero, até que a véia maga explica para ela, nem sabia que ela estava viva ainda, explica para Shirk que ela tem que entrar na mente de Guts e fazer com que ele volte por conta própria. Então chegam alguns demônios para lutar contra Sérpico e Isidoro. Eles são obrigados a lutar porque o corpo de Shirk está numa espécie de projeção astral. Ela está tentando encontrar a alma de Guts. Ela viaja para dentro do âmago de Guts, só que ela tem dificuldades em encontrá-lo, porque a mente de Guts é puro ódio e desgraça. Ela começa a passar pelas memórias de Guts e é uma desgraceira sem fim, até que ela finalmente encontra a verdadeira consciência de Guts. Ela explica então por Guts, que está totalmente fora de controle, que se ele não voltar, os demônios vão comer a casca de novo. Então ele volta com tudo e sai arregaçando os demônios, e arregaça o demônio que estava tentando comer a casca e a Farnese, até que a véia maga mestra de Shirk aparece, ou pelo menos a alma dela. Ela diz que a floresta logo será extinta e que Shirk deve ir embora dali. Ela já é uma maga formada. Ela está por sua própria conta. Enquanto isso, alguns cavaleiros de Midland chegam à antiga cidade do rei. Ela virou praticamente um cemitério. Uns velhinhos encapuzados explicam que praticamente todos os homens morreram e as mulheres foram enviadas para o castelo, onde passam por rituais estranhos com os Kushan. A cidade também está habitada por demônios de toda a espécie. Nem parece que é desse mundo. Eles são alguns poucos que sobraram, mas a princesa Charlotte permanece viva. Até que eles são atacados por um crocodilo 3D horrível. Ele come um dos homens de Midland, então eles são obrigados a correr. Eles saem para fora, mas o que eles encontram é ainda pior. Um elefante 3D mais horrível que o crocodilo tenta atacá-los, mas ele é parado por Irvine. Outro apóstolo vem e joga uma lança no elefante. Ele diz aos da cidade que eles esperem, que em breve o falcão vai chegar. Enfim, o Guts já está bem. E agora eles estão planejando ir para a Terra dos Elfos, quando Farnese pede a Shirk que ela ensine a ser uma maga também. Quem diria que a Farnese ia virar macumbeira, hein? Então, Shirk aceita. Mas ela diz a Farnese que vai ser uma longa jornada, porque é muito difícil ser uma maga. Shirk e Guts estão dando uma olhada no mar durante a noite. Guts não consegue dormir. Shirk então começa a falar que a sua mestra sempre falava para ela do mar. Guts percebe que ela está muito triste e diz para ela colocar tudo para fora. Shirk então começa a chorar, sai correndo e dá um abraço em Guts. A fada dela diz que não sabia que Shirk estava chegando naquela fase e que ela ia se relacionar com um homem tão mais velho. Shirk entra em desespero com a sua fada, mas eles não estão sozinhos. Skull Knight aparece na praia. Ele diz que se Guts continuar usando aquela armadura, com o tempo ele vai deixar de ser humano e se transformar em um animal não muito diferente dos apóstolos. Mas Guts diz que ele vai dominar aquela armadura e vai fazer com que ela obedeça a ele. Mas Skull Knight diz que não é bem assim, pois ainda que ele a domine, a energia dela continua queimando e prejudicando a mente de Guts. Skull Knight diz também que, para a terra onde eles estão indo, há um mago chamado o Mestre da Nevasca das Flores. Ele é o rei das fadas, e ele pode trazer a consciência de Casca de volta. Guts fica animado quando escuta essa notícia. Mas durante a noite eles são atacados por vários crocodilos em 3D, gigantes e feios. Os crocodilos rastejam pelo chão e cercam a casa onde Guts está. Sérpico, Isidoro e Guts saem para fora para atrasá-los, até que Shirk faça sua magia. Shirk descobre que os crocodilos são controlados por magos Kushan. Sérpico descobre onde eles estão e corta a cabeça dos velhos, mas quando eles morrem tinha uma armadilha. Eles deixaram um monstro ainda maior, em caso eles fossem de base. O peixe horrível em 3D começa a atacar eles. Shirk descobre que existe outro conjurador Kushan no mar, não muito longe dali.
Guts tenta enfrentar o bicho horrível, mas acaba tomando um cacete, porque ele está muito machucado. Então, a armadura Berserk começa a assumir o controle, e Guts ganha de novo a sua super força, porém suas feridas voltam a se abrir. Guts corta o bicho em 3D e arrebenta com ele, só que ele está fora de controle e tenta atacar seus amigos. Apenas Shirk consegue fazer ele voltar ao normal. Eles chegam à cidade de Vitranes, que agora está sob o domínio da Santa Sé, e os guardinhas não querem deixar Shirk passar porque ela está com fantasia de Halloween de mago, mas ela joga lá um feitiço neles e eles ficam paralisados. Isidoro diz que é melhor ela tirar aquela roupinha ridícula e comprar umas roupas novas para ela, mas ela se recusa. Foi a mestra dela que costurou aquelas roupas. Ela nunca tira aquilo, acho que nem para tomar banho. Shirk vê então alguns homens enforcados. As almas deles estão gritando por socorro. Eles foram enforcados porque eram escravos dos Kushans. Ela diz aos guardas que é contra as regras da Santa Sé manter seus corpos ali. É mais correto que eles sejam incinerados. Shirk então chega num cais onde ela vê centenas de navios ancorados. Ela não tem certeza para que eles precisam de tantos navios. Afinal de contas, ela praticamente nunca saiu da floresta. Quando um mercador diz a Isidoro que é perigoso deixar ela lá. Ali tem piratas o tempo todo. Ela pode ser sequestrada. Quando um menino de bosta chega para Isidoro e diz que se ele conhece a bruxa, é melhor dividir as informações com ele, porque ele pode ajudar Isidoro. Mas Isidoro não confia nele e sai correndo. A Shirk está sentada ali cercada de pombos e os pombos estão cagando na cabeça dela. Quando aquela loirinha do Griffith chega, ela diz a Shirk que sabe que ela é uma maga e ela também vê a fada. Ela conta toda uma historinha bonitinha para justificar todas as atrocidades que o Griffith comete. A Shirk fica altamente emocionada com a historinha que ela conta. A menina diz que é amor. A Shirk fica com vergonha porque ela está pensando no Guts. Mas que desgraçada, velho. Ela é só uma criança, cara. Ela não pode. Ô Shirk, toma vergonha na cara, meu. Quando alguns moradores cercam crianças Kushan que estavam tentando fugir, eles dizem que elas são órfãos e eles vão acabar com elas. Mas Shirk não deixa. Um cara tenta bater em Shirk e ela dá uma cajadada na cabeça dele e ele fica paralisado. E o Isidoro já chega dando pedrada na cabeça do otário. O Isidoro sai cortando eles, mas uma hora ele cansa. Até que o menininho loirinho chega. O molequinho de bosta começa a cortar a garganta de todo mundo. E o cara é liso na faca, meu. Mas ele acaba se lascando no chão. Até que chega um pirata com a perna de pau. O cavaleirinho então vai pra cima do Jack Sparrow da Shopee e começa a lutar com o cara. O cara nem parece que tem uma perna de pau, viu? Ele corre melhor que todo mundo. Ele acaba tirando a espada do carinha, mas Isidoro se mete no meio e começa a lutar com ele também. Mas o Jack Sparrow é sinistro e Isidoro acaba perdendo também. Até que Puck chega e mostra todo o seu brilho aos piratas e eles acabam conseguindo fugir. Isidoro e o loirinho então começam a brigar por causa de uma espada, enquanto Sônia, a loirinha do Griffith, tenta convencer Shirk a se juntar a eles. Mas Shirk se lembra de Guts. Ela diz que ela já tem um lar. Isidoro e o loirinho continuam se matando na porrada. Olha que amizade bonita que nasceu ali, olha. Enfim, à noite eles vão a uma taverna, que é o lugar que na Idade Média as pessoas iam beber e trepar. E o lugar é praticamente um poteiro, todo mundo brigando e enchendo a cara. Até que Shirk aparece com uma roupinha de camponesa. Finalmente, ela largou aquele chapéu horrível. Alguns bêbados começam a encher o saco dela e Guts dá um socão na cara deles. Shirk fica encantada e é muito óbvio que ela está afim do Guts. Mano, o Guts tá fazendo sucesso com as minas, hein? É a Casca, é a Farnese, é a Shirk. Pô, mas a Shirk é criança, Guts, caralho. E todo mundo se quebra no pau. Mas a Shirk tá feliz. E o Falcão? O Falcão tá chegando, mané. O Falcão tá chegando.